não vamos perder tempo, porque ele conversa muito e eu também. Então a gente já começa com esse bate-papo com Galvão, que é Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil. Galvão, boa tarde, como é que você está? Faz alguns dias que a gente não conversa. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos acompanham aí nesse programa Sucesso no Campo, que o nome já fala que realmente é um programa com sucesso. Quero aproveitar aqui esse momento, mandar um abraço especial aí para Jataí, toda a região, e o nosso amigo aí, Vitor Galhardo, né? Presidente do Sindicato Rural. Como é que... Vamos falar um pouquinho assim, você é uma liderança política que sempre foi... É o presidente da ProSoja Brasil. Como é que você está vendo esse cenário neste momento, Galvão? Fabélia, com muita preocupação, com certeza, como todo brasileiro de bem, o brasileiro que quer ter um país livre e realmente democrático, né? Então a gente percebe os atos que vem acontecendo, não é tão recente também, não é só aqui desse momento da política, onde vem se inibindo N situações ou até a forma de expressão. A vocês mesmos, você sabe que você também, como comunicadora, tem que ter um cuidado, que me parece que tudo que se fala, tudo que se faz é atos antidemocráticos. Você veja que o ano passado a gente organizamos o 15 de maio, com um excelente movimento, onde levamos lá mais de 100 mil pessoas em Brasília. Depois, quando a gente estava organizando o 7 de setembro, já para se mostrar o descontentamento da população por medidas tomadas aí pela nossa Suprema Corte, por alguns desses ministros, onde acabaram colocando a gente dentro de um inquérito, dizendo aí que possivelmente estaríamos agindo com atos antidemocráticos. Então, você veja que estão tolhendo a nossa liberdade, e agora chegou ao extremo que dentro dessa eleição, onde a gente viu que não teve transparência nenhuma, onde a sociedade, de um modo geral, cobrou esse voto impresso, um voto que, se tivesse alguma dúvida sobre a urna, você pudesse ir lá, retirar aquele papelzinho e contar. Então, transparência zero. E como no próprio comunicado das Forças Armadas, quando foram chamados a fazer esse acompanhamento, detectaram problemas e não querem esclarecer esses problemas. Então, indignado com a grande maioria da sociedade, ou podemos dizer toda a sociedade de bem, a sociedade que quer transparência e quer viver num país democrático com seus direitos assegurados. Bom, para quem não sabe, no 7 de setembro do ano passado, o Galvão foi proibido de chegar perto do espaço público que tinha o STF por perto, não foi isso? Você e mais alguns integrantes do nosso grupo, né, Galvão? Foi onde a gente foi tolhido o nosso direito, que não poderia permanecer aí em torno de 1.000 metros na Praça dos Três Poderes. Então, onde a gente não pôde estar lá presente, dizer lá no caminhão, onde o presidente fez a sua fala, a gente estava lá sim, mas mais afastado, conforme determinava, e continua até hoje, né? Foi naquele momento onde o Zé Trovão também, ele foi inquirido, o próprio Sérgio Reis, o Araújo também, o próprio, esqueci o nome agora do jornalista que nos acompanhava, o Macedo, inclusive foi preso, ele foi um dos presos, dos 10 pessoas que estavam inseridas dentro daquele inquérito, outros amigos nossos lá de Santa Catarina, simplesmente porque nós estávamos nos manifestando e chamando as pessoas para se manifestarem, em 7 de setembro, onde tivemos lá em torno, que acredito eu, que bem para lá de 1 milhão de pessoas, naquele momento, se manifestando contrário, dando ao nosso presidente Bolsonaro o direito de agir, fazer o que fosse necessário, porque as pessoas de bem, as pessoas patriotas, com certeza querem um país livre, e hoje sabemos que não temos mais esse país livre. Então, foi julgado dentro desse inquérito, houve uma operação policial aqui em Sinop, como na casa de todos, dessas 10 pessoas que estavam dentro do inquérito, para tentar buscar algum tipo de prova de coisas que a gente pudesse estar fazendo ilegalmente. E graças a Deus a gente sempre teve um grande comportamento muito bom, nada a encontrar, simplesmente cumprir uma ordem que era obrigatória a fazerem isso, a própria Polícia Federal, que tem sede lá em Sinop também. Olha só, onde as pessoas estavam numa manifestação pública, sem agressividade nenhuma, porque todas as manifestações promovidas por esse grupo, que esse grupo participou, e o grupo eu coloco aí, o Movimento Brasil Verde e Amarelo, elas foram chamadas, onde teve aí a participação de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, elas foram chamadas de atos antidemocráticos. Então a fala do povo virou antidemocrática.
democracia. Agora eu quero falar de outro assunto com você. Taxação no agro. Vocês aí no Mato Grosso já vivem isso e agora o senhor governador Ronaldo Caiado entrou nessa também. Qual que é a experiência que vocês têm e o que você acha disso, Galvão? É só para complementar o assunto anterior, você sabe que nós estamos falando em 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas em Brasília no ano passado, né? Esse ano eu acredito que tinha 1,5 milhão. Mas a nível de Brasil, a gente sabe que tinha mais de 30 milhões de pessoas reunidas nas ruas do Brasil inteiro, capitais, interior, cidades minúsculas, podemos dizer pequenas, houve esses manifestos. E por incrível que pareça, não se teve nem o ano passado e nem esse ano um único registro de violência. Então, esses são os cidadãos que tratam que estão se fazendo atos antidemocráticos. Veja o absurdo. Nada, zero. Se alguém souber, que comunica, porque eu não fiquei sabendo que em todo o nosso grupo que tivesse havido um único ato de violência dentro de todos esses manifestos. Bem ao contrário de quando a turma de lá gosta de fazer os seus atos. Agora, quanto à questão de tributação, isso aí não é novidade mais para Mato Grosso, sabe que já há muitos anos foi já instituído o FETAB, aquela situação de sempre vir se fazer infraestrutura, ou seja, rodovias, pontes, enfim. A gente sabe que é uma necessidade, um país é muito grande, sem dúvida nenhuma, mas eu acho esquisito é só uma coisa, o porquê que não falaram isso durante a política, durante quando se estava fazendo a campanha que iria fazer isso. Então, o próprio Caiado teve uma conversa, a gente acompanhou, viu as falas dele, os discursos, foi colocado aí na mídia, na internet, que não haveria taxação nenhuma, e a primeira coisa, depois dele reeleito, acabou se fazendo essa medida. Então, a gente fica um pouco abismado, porque na campanha se fala em redução de gastos, se fala em se fazer uma gestão mais ampla, uma gestão mais séria, se fala numa reforma administrativa para adequar o Estado, ou o próprio país, mas vamos falar de Estado, a despesa necessária. E quando vê a solução, sempre buscam novamente aonde? Em aumentar os percentuais dos impostos já criados ou criar novas taxas, como aconteceu aí com Goiás, imitando Mato Grosso do Sul, e também eles têm um Fundersul. E o problema disso é que vai virar contaminação, porque todo mundo olha nesse primeiro momento, Fabélia, como se parasse que fosse o produtor rural único, exclusivamente, que iria pagar essa conta. Todos nós sabemos que tudo que é imposto dentro do produto, dentro seja ele quando você vai tributar no setor primário, que é o nosso, que sai do campo, ou no secundário, aquele que vai para a indústria, vem a transformação, ou lá no terciário, que seria lá no mercado, no supermercado, você sabe que quem vai acabar pagando isso tudo acaba sendo o consumidor final. Então, parece assim que tem políticos demagogos, e tem um monte deles, principalmente os de esquerda, que acham que o setor não paga nada. Paga bastante, mas quem vai acabar pagando essa conta, você sabe que vai acabar sendo o consumidor final. E fica muito mais pesado para aquele consumidor que ganha pouco, de baixa renda, que é aquele que eles tanto falam, principalmente os partidos de esquerda que querem ajudar. E as medidas que nós vimos serem tomadas até hoje, justamente o que prejudica são a esses aí. A gente é totalmente contrário que você faça novas taxações, brigamos muito para que você faça essa reforma administrativa, para depois, na sequência, fazer a reforma tributária e adequar o país, adequar os estados, adequar os municípios a uma realidade. Não podemos mais pagar exorbitantemente esses percentuais aonde você vai para os outros poderes. Você veja hoje que a nossa justiça brasileira é a mais cara do mundo que se divulga aí. Se não é a mais cara, acho que é a segunda mais cara, não estou bem informado nessa parte, mas é alguma coisa assim. Se não é a primeira, a segunda mais cara. Nossas Assembleias Legislativas é um abuso do recurso que vai para elas, tribunais de contas, promotorias e assim sucessivamente. Coisa que a gente vê exemplos de outros países onde não se tem esses privilégios todos que se tem dentro desses poderes. Quem paga essa conta somos nós, a população, e a gente tem que fazer um jeito de adequar. Não podemos mais aceitar que qualquer dificuldade venha se criar novos impostos ou venha se aumentar alíquotas já dos existentes, que é o caso do Pará. O Pará já fez uma votação lá também, de 17% passaram para 19% esse mês. Quer dizer que a lei que foi aprovada agora, recentemente, não tem mais valor nenhum no Pará? Simplesmente mudaram, a Assembleia mudou e acabou? Então você veja que isso que preocupa muito a gente como cidadão e como contribuinte. E olha só, nessa contenção, porque lá na sua casa, se o dinheiro está pouco, a primeira coisa que você faz é verificar o que cortar.
ontem, está aqui no grupo de informações da comunicação do governo de Goiás, é o grupo de transição de primeiro para a segunda gestão. Agora, espera aí, se é o mesmo governo, precisa ter transição? Tem 74 nomes no grupo de transição. Precisaria disso? Parece que a gente acha meio chover no molhado, é como lá em Brasília, quando o camarada é reeleito e recebe auxílio mudança. Fica meio incoerente. Não tem sentido, né, Fabélia? Chega a ser um absurdo dizer. Você vai haver substituição de nomes, é uma coisa que é natural, mesmo sendo o exatamente. Governo. Mas a falar substituição... em transição, por conta de acordos políticos e tal, deve ser substituído alguns secretários, enfim, isso é natural, é normal, autarquias do governo. Mas usar o nome de transição, parece que não tem custo nenhum envolver 70 e poucas pessoas para isso, pode ter certeza que tem muito custo. Então a gente não ouve, não vê, não enxerga a preocupação de fazer com que esses custos eles sejam evitados. Você fazem desnecessários, é o mesmo governo que está continuando. As mudanças vão vir, com certeza, com novos nomes, mas no momento que assumirem, aí a partir de janeiro. Então, totalmente desnecessário, dentro do mesmo governo, se criar grupos de transição. Fossem governos diferentes, com certeza que haveria uma necessidade. Mesmo do próprio partido, haveria necessidade. Agora, o próprio governador sendo reeleito e criar grupo de transição, fica uma coisa um tanto esquisita. É abusar, na verdade, da paciência do contribuinte. E estas manifestações que permanecem nas portas dos quartéis, você vê com perseverança essa persistência do brasileiro, Galvão? Olha, com certeza, é a única forma que tem o cidadão de realmente protestar, fazer seus manifestos, totalmente contrário, como a gente dá o apoio, sim, concorda que esses manifestos eles existam e que continuem. Porque se fosse um governo novo que tivesse ganhado, que a gente já não tivesse tido a experiência da administração que ele fez lá atrás, dos seus 8 anos, foi na sequência mais quase 6 anos da substituta, depois cassado, onde se criou a maior corrupção, que quando até o Google, o Google virou mentiroso. Quem foi o político mais ladrão da história do mundo em países? Aparece lá o nome dele, não tem sentido nenhum. A população tem que reagir, sim. Sabemos que teve problema dentro dessa eleição, porque se não tivesse tido os votos realmente que ele teve, foram votos legais, certo? Por que não pegar e dar esses códigos-fonte ou não ter dado transparência ao processo? Tenho certeza que se fosse um processo transparente, essas pessoas não estariam lá se manifestando contra isso. E tenho certeza que os números aí que vai se reverter, o momento que se tiver esses códigos-fonte, aonde vai se poder realmente apurar, que felizmente o código-fonte, você não sabe quem votou, mas sabe para quem foi o voto, vai revelar a verdade, e essa é a forma que nós temos para protestar, para nos manifestar, e todos eles, graças a Deus, dizer dentro de uma legalidade, os manifestos que houve algum exagero em algum ponto, mas sabemos que foram manifestantes que não faziam parte desse grupo, dizer que estava se manifestando pacificamente, que tentaram atribuir esses atos aí a alguns produtores rurais aqui do Mato Grosso, para outras pessoas, como assim em outros estados, coisa que não aconteceu realmente, viu, Fabélia? Bom, eu quero agradecer a sua participação conosco e eu espero que na semana que vem, ou o mais próximo possível, a gente volta a falar aí com um cenário diferente. Com certeza isso vai acontecer, na verdade já está acontecendo, né? A população já percebeu, as tropas estão aí, fronteiras, ações no morro que aconteceram lá, foi morto vários traficantes, ao menos o que a gente viu, presos um monte de gente, infelizmente nenhum teve coragem de proibir o exército de entrar lá, né? Porque outras forças foram proibidas, parece-me que se calaram um pouco, que estão sentindo o peso do que está acontecendo. Então pode ter certeza que essas ações já estão em prática, já estão acontecendo, e se Deus quiser nós vamos ter paz e tranquilidade para a gente continuar num país livre, democrático, com o direito de empreender. Porque o que preocupa muito, Fabélia, mas muito, eu vou te falar, se perdeu
a vontade de se investir, a vontade de se produzir, a vontade de se fazer nesse resultado aí que foi dado aí pelo TSE. Mas graças a Deus isso vai ser esclarecido, vai ser apurado e vamos voltar a ter aquele país com o direito de fala. Você veja o que fizeram agora recentemente também com a Bia Kicis, com a própria Zambelli, assim como outros, acabar com rede social, aqui inclusive deputados estaduais, que fiquei sabendo hoje de manhã também, que parte já da mídia, por quê? Porque se manifesta contrário a essa situação que está aí colocada, ou favorável aos manifestos. Estamos sempre às ordens, Fabélia, aproveitar e mandar um abraço para todos que acompanham esse teu lindo programa, um belo programa com certeza, sucesso no campo, e para ti, especialmente o Lima aí, amigos nossos.